Segundo os Reis, capítulo 19, do 1 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, repreensão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há forças para dar-nos à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo teu ouvido, intercede pelos que ainda sobrevivem. Então, o servo do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías. Isaías respondeu-lhes: dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Eu colocarei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia que o fará voltar para a sua terra, e o matarei à espada na sua terra. Que Deus em Cristo aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações. Eu quero meditar com vocês esta manhã com o tema fortalecendo nossa confiança no Senhor em tempos difíceis. Fortalecendo a nossa confiança no Senhor em tempos difíceis. Geralmente, em tempos difíceis, nós temos uma tendência de entrar em uma espécie de desespero, medo, pavor. Em tempos difíceis, nós podemos ser dominados pelo pânico, pelo medo. O caos tem essa potencialidade de gerar no coração humano insegurança, incertezas. Nós vemos nos dias em que nós vivemos, como o momento de dificuldade que a nossa nação passa, diante dessa enfermidade, vemos quantas pessoas elas se deparam com desespero, se deparam com medo, com a insegurança. E às vezes, e na grande maioria das vezes, muita gente tem adoecido por questões emocionais provocadas por esse pânico que tem sido gerado. Com isso, nós não estamos dizendo que nós não precisamos estar alerta, ter os cuidados, precisamos sim ter todos os cuidados, porque essa é a responsabilidade que nós temos. Mas colocamos isso para que entendamos que muita gente em tempos difíceis, em tempo de caos, ela é dominada pelo medo, pelo pânico. Porém, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que colocam a esperança no Senhor, descansa. Porque sabe que Deus, Ele é um Deus fiel. Sabe que a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração. Por isso, o cristão, o crente em Jesus, mesmo diante do pânico, mesmo diante do caos que nós vivenciamos, e mesmo diante de tempos difíceis, nós conseguimos descansar, temos esperança, porque nós sabemos que a nossa esperança é o Senhor, e essa esperança vem da fidelidade de Deus, desse caráter fiel de Deus.
A fidelidade é um dos atributos de maior conforto e doçura. A fidelidade, ela pertence a Deus, é do próprio caráter de Deus. A fidelidade é uma verdade prática na vida de todo o crente. Alguém já mencionou, já disse, que a fidelidade, ela é como travesseiro para a cabeça, um travesseiro para alguém cansado, é estímulo ao coração que desfalece e apoio para os joelhos fracos, fragilizados. Em todas as exigências da vida, irmãos, nós podemos contar seguramente com a fidelidade de Deus para conosco. Ainda que tudo aos nossos olhos pareçam perdido, podemos continuar tendo esperança no Senhor. Ele nunca vai decepcionar aquele que busca a Ele e que nele coloca a sua esperança. Ninguém jamais na história que depositou a sua esperança no Senhor se decepcionou, foi abandonado, porque Deus jamais nos abandonará. A fidelidade de Deus jamais falhará para a sua igreja, para com o seu povo. A fidelidade de Deus, juntamente com o seu imenso poder, com o seu imenso amor, é a nossa esperança eterna. É isso que nos mantém firmes, mesmo vivendo dias maus, mesmo vivendo dias difíceis, nós podemos confiar no Senhor. Amados, esta foi a experiência vivida pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele teve uma experiência de ver a manifestação da fidelidade de Deus na vida dele, por ele ter confiado no Senhor. O rei Ezequias, ele era um homem de oração. Sua característica era a sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Ezequias confiava em Deus. Ezequias, ele descobriu que nada deveria fazer sem oração, que ele não poderia dar nenhum passo sem antes buscar a direção de Deus, que ele não deveria tomar nenhuma decisão sem que Deus dissesse, faça. Então ele aprendeu que todo passo na vida dele, no reinado dele, que todas as decisões que ele deveria tomar, deveria passar pela oração. Então ele não agia sem antes orar a Deus, sem antes buscar uma direção de Deus. Ele descobriu que a oração move a mão daquele que move o mundo de acordo com a sua eterna vontade. Ele descobriu que a oração move o coração de Deus, que com poder governa todas as coisas de maneira perfeita. Ele descobriu que a oração tem poder para mudar uma situação, tem poder para mudar as circunstâncias, e ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que a situação não mude, o seu coração mudaria. O seu coração seria diferente, o seu coração seria transformado por Deus. Então Ezequias descobriu que a oração é uma grande ação, é uma grande atitude que nós podemos tomar para ver a ação de Deus mudando as coisas. A nossa oração não muda o coração de Deus, nós já dissemos isso aqui. Mas a nossa oração muda o nosso coração, e quando o nosso coração é transformado, a nossa forma de enxergar as circunstâncias também muda. Ezequias, ele também descobriu que não há como ser bem-sucedido nesta vida sem dependermos totalmente de Deus, sem colocar a nossa vida em Deus, sem confiarmos na palavra de Deus, porque ser dependente de Deus é confiar na palavra de Deus e seguir as orientações da palavra de Deus. Isso é viver na total dependência de Deus. A vida do rei Ezequias mostra-nos também, irmãos, como Deus ele cuida de todos os que invocam o seu nome,
e descansam em seu poder. A vida de Ezequias mostra isso. Deus cuida de todos que confiam nele e descansam em seu poder. A história de Ezequias nos ensina a ter a nossa confiança no Senhor fortalecida, mesmo quando estamos vivendo tempos difíceis, mesmo quando os dias são maus. A vida dele revela isso. Há dois momentos que ele demonstra isso. Nós vimos na quarta-feira passada, com o nosso irmão Felipe, quando ele adoece. A outra antecede, é um fato que antecedeu o seu adoecimento. Ezequias tem sua confiança em Deus fortalecida quando o seu reino é atacado. Quando ele vê a sua nação cercada pelo inimigo. Quando a gente vai para o capítulo 18, temos o relato do bom reinado de Ezequias. Logo os primeiros versículos do capítulo 18, nós vemos isso. Ezequias, rei de Judá. O texto vai dizer que ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Isso está no verso 2. O texto também diz que Ezequias, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele agiu de maneira que agradava ao Senhor. Ele seguiu o exemplo de Davi na obediência e no culto ao Senhor. Isso nós vemos no versículo de número 3. Ele ordenou também que os altos fossem destruídos, inclusive aqueles que tinham as serpentes de cobres, que há mais de 1000 anos já eram consideradas sagradas pelos israelitas. Vemos isso no verso de número 4. Ezequias então foi o exemplo de alguém que confiava inteiramente em Deus. Esse é o relato do versículo 5 do capítulo 18. Ele então buscou intimidade constante com o Senhor. Ele fez com que suas atitudes fossem totalmente governadas pelo Senhor, dirigidas pelo Senhor. E não apenas isso, mas todo o povo também seguisse em obediência e culto ao Senhor. Por causa da sua obediência, por causa da sua confiança em Deus, ele prosperou no seu reinado, e não só ele, mas também todo o povo de Judá prospera no reinado. É isso que vemos do verso 6 ao verso 7 do capítulo 18. E aqui é necessário a gente destacar, irmãos, que um rei nos tempos bíblicos não tinha apenas a responsabilidade estadista, de ser um estadista. Um rei, ele não tinha só como função, como papel, cuidar da segurança do seu povo. Ele não tinha só como responsabilidade manter a saúde econômica e social da sua nação. Ele tinha, acima de tudo, como responsabilidade guiar o povo na vida espiritual. Tanto é que todos os reis, quando eles obedeciam ao Senhor, viviam em obediência ao Senhor, a nação inteira se inclinava para o Senhor e obedecia ao Senhor. Mas quando um rei se desviava dos caminhos do Senhor e mergulhava na idolatria, a nação inteira seguia esse rei. Então o rei também tinha uma responsabilidade espiritual de guiar o povo a confiar no Senhor e adorar tão somente a Deus. É isso que o rei Ezequias está fazendo na sua nação, conduzindo o povo a uma adoração totalmente ao único Deus verdadeiro. Um dos marcos mais profundos do seu reinado foi a vitória sobre Senaqueribe, o rei aqui da Síria. Este exemplo de fé, de confiança, ele foi tão relevante que também está registrado, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32,
e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e 37. Alguns comentaristas afirmam que esse confronto de Ezequias com Senaqueribe é o pano de fundo ou o contexto histórico para o Salmo 46. Salmo esse que logo o primeiro versículo, no Cântico dos Filhos de Corá, é afirmado, é feita uma declaração importante de confiança e fé em Deus, a respeito do caráter de Deus, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade ou na angústia. Então esse confronto entre Ezequias e Senaqueribe é o pano de fundo para o Salmo 46, onde temos a declaração de que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro sempre presente. A palavra que Deus traz ao povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a vitória de Ezequias se dá sobre Senaqueribe num período, irmãos, em que se dava muito valor à quantidade de soldados em um exército. Um exército, uma nação com um exército fortalecido, com um exército numeroso, era uma nação respeitada e temida. Então se valorizava muito, tanto é que muitos reis, eles faziam o quê? Para aumentar o efetivo do seu exército, contratavam mercenários, para que esses mercenários pudessem guerrear juntamente com eles contra uma nação, e eles ganhavam benefícios por conta disso. Então exércitos se tornavam numerosos. Senaqueribe tem um exército numeroso, e nessa questão, nesse quesito de exército, Ezequias está com uma tremenda desvantagem em relação a Senaqueribe. Ezequias não tem um exército tão numeroso, tão potente, com um poder bélico grande, como Senaqueribe tinha. Ele está em desvantagem. Senaqueribe é temido pelas nações. Outra coisa que é interessante é a crueldade do adversário que Ezequias enfrenta. A perspicácia de Senaqueribe. A estratégia que Senaqueribe ele usa é de uma crueldade sem tamanho. Ele queria levar o povo a entrar em uma desestrutura psicológica. Ele não só fez um cerco para levar fome, tirar todos os suprimentos, impedir que os suprimentos chegassem até Judá, mas também ele provocou um pânico, gerou um caos. Ele levou a mensagem de pânico para o povo, porque ele sabia que se o povo estivesse em pânico, a tendência para recuar e para se entregar seria maior. Então ele provoca um caos psicológico também. Quando a gente olha, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 18, até o versículo 29, o texto diz assim: Senaqueribe manda um mensageiro, Rabsaqué, e esse diz a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tens? Tua estratégia, teu poder para a guerra são inúteis. Em que tens confiado para te revoltares contra mim? Tu estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes: nós confiamos no Senhor, nosso Deus, por acaso não foram deles os santuários, os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: adorareis neste altar em Jerusalém? Agora assume um compromisso com o meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tiverdes cavaleiros para eles.
Como podereis derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou atacar e destruir essa terra. Então Eliaquim, filho de Elquias, e Sebna e Joá disseram a Rabsaque: pedimos-te que fales os teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, mas não fales na língua dos judeus, porque o povo que está em cima do muro está ouvindo. Porém Rabsaque lhes disse: por acaso o meu senhor mandou dizer estas coisas ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão seu excremento e beberão sua urina? Então Rabsaque colocou-se de pé e clamou bem alto na língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar das minhas mãos. E nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e vinde a mim. Assim cada um comerás da sua vide e da sua figueira, beberás a água das suas cisternas, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e vinho, terra de pão, de vinhas, e terra de azeites e de oliveiras, de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Queridos, olha a estratégia que Senaqueribe utiliza para fragilizar o reinado de Ezequias, provocando um caos no coração do povo, levando o povo a não confiar em Deus. A finalidade então aqui, irmãos, era gerar o caos, não só no sentido econômico, não só no sentido social, mas também de ordem espiritual. Ele queria afetar a fé, ele queria afetar a confiança, ele queria afetar a esperança, não só de Ezequias, mas também de todo o povo que acreditava no Deus de Ezequias. Irmãos, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem fé, ela mergulha no caos, ela se afoga no medo, ela se despedaça na angústia, ela é atropelada pelas circunstâncias da vida. Uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, perde a alegria, ela perde a motivação para viver e se torna uma presa fácil da desgraça alheia. Quando perdemos a esperança, quando perdemos a nossa confiança no Senhor, o que nos resta apenas é a morte e a destruição. Em tempos sombrios, muitos terão prazer de trazer, de espalhar, de propagar o caos, de trazer o desespero, de propagar a desgraça e a morte. Basta a gente acessar as redes sociais, Facebook, Instagram, o que nós mais vamos ver é caos, gente espalhando caos, a desesperança, a desgraça. Tem gente que parece que é uma espécie de caçador de situações ou de más notícias. E quanto mais tempos difíceis vivemos, mais gente assim se levanta para gerar desesperança no coração. Quantos de vocês, ou quantos de nós, já não chegamos em um momento desse período de pandemia e dizemos: chega, eu não aguento mais ouvir notícias ruins. Então nesse momento, o que surge é de gente que tem prazer nisso. Muitos vão questionar a nossa confiança no Senhor,
tentarão lançar dúvida em nosso coração sobre o agir de Deus em nossa vida. Eu me recordo lá no ano passado, quando uma cantora gospel faleceu de Covid, o que teve de gente nas redes sociais colocando: cadê o Deus dela? Cadê o Senhor dela? Não curou essa mulher? Então, nesse momento, o que mais nós vemos são pessoas levantando-se para questionar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Essa é a estratégia usada por Senaqueribe, irmãos. E essa também é a estratégia usada por Satanás contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Satanás, ele vai tentar plantar dúvida no nosso coração a respeito do agir de Deus em nossas vidas. Do tipo: viu? Você orou, mas por que ele não respondeu a sua oração? Você pediu pela cura dele, pela cura dela, pela cura do seu filho, pela cura da sua filha, pela cura do seu esposo, pela cura da sua esposa, pela cura do seu parente, mas ele nem atendeu a sua oração. Você tem se dedicado a ele com fé, com confiança, com esperança, tem depositado nele a confiança, e como ele te recompensa? Com mais sofrimento, com mais dor, vivendo a perda de pessoas queridas. Vai continuar confiando em Deus? Vai continuar depositando sua confiança no Senhor? Se revolte contra Ele, abandone esse Deus. Quantos de nós já não paramos para ouvir mensageiros como Rabsaqués, enviado por Senaqueribe, para dizer isso para nós? Vocês como igreja estão orando desde o início do ano de 2020, e olha o que nós estamos vivendo ainda em 2021. Satanás sabe, irmãos, que quando estamos duvidosos, nós estamos vulneráveis aos seus ataques. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos nos lembrar do que Paulo, ele nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9, quando Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, em tempos difíceis como esse que nós vivemos, de más notícias chegando cada vez mais perto, cada vez mais no contexto da nossa família, de ver pessoas queridas partindo, morrendo por conta do vírus, de receber informações de filas, aguardando uma vaga na UTI, na CTI. Tempos difíceis como esses, nós somos de todos os lados pressionados, mas entenda uma coisa: em momento algum nós vivemos desanimados, mesmo pressionados dentro de um contexto difícil como esse, nós não estamos com o nosso coração desanimado. Ficamos perplexos diante das notícias que recebemos, diante das informações que nós recebemos, mas não desesperados diante delas. Somos perseguidos, mas nunca seremos abandonados pelo Senhor. Às vezes nos sentimos abatidos, mas jamais seremos destruídos. E é nessa convicção que Paulo então vai nos versos 16 e 18 ainda de 2 Coríntios 4 nos afirmar: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneos, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo, irmãos, por esta razão a gente não
se desfalece, não nos desanimamos, ainda que o nosso corpo exterior, ele se desfaça, ainda que o nosso corpo seja atingido pelo coronavírus, e ainda que venhamos a óbito pelo coronavírus, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória, e por isso nós não atentamos para as coisas que vemos, porque elas são terrenas, mas nos atentamos para as coisas que não vemos, porque elas são eternas. O nosso olhar, o nosso foco não deve estar na circunstância que nós vivemos, não deve estar neste mundo que vai de mal a pior, mas o nosso olhar deve estar no céu, na eternidade. Nós haveremos de habitar os céus com o Senhor para toda a eternidade. Aqueles nossos irmãos que partiram deste mundo por conta de agravamento do coronavírus, já desfruta da presença gloriosa do nosso Redentor. Glória ao Senhor por esta verdade e por essa esperança que nós temos. Quantos Senaqueribes você tem encontrado no seu dia a dia? Quantos mensageiros de Senaqueribe, quantos Rabsaqués você tem encontrado no seu dia a dia? Quantos mensageiros da desgraça você tem encarado no seu dia a dia? Queridos, preste atenção numa coisa. Enquanto Senaqueribe propaga o caos e a desesperança no coração do povo, fazendo inclusive promessa ao povo, Ezequias, ele propaga a confiança em Deus. Quando a gente vai para o livro de 2 Crônicas 2, 2 Crônicas 32, versículos 6 e 8, nós encontramos lá a afirmação. Olha aqui, Ezequias faz quando é ameaçado, quando ele recebe o mensageiro. Ele reúne o povo, ele diz: nomeou sobre o povo oficiais militares, e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanime por causa do rei da Síria, e nem do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Você prestou atenção no que Ezequias faz? Ezequias confiava em Deus, e o que ele fala não é de boca para fora, ele fala porque ele tinha uma relação de intimidade com Deus, ele sabia quem era o seu Deus, e por esta razão ele diz ao seu povo: não tenham medo, porque o maior é o poder que está conosco do que o poder que está com eles. Com eles está a força humana, conosco está o Senhor, o Deus do universo. Queridos, parafraseando essa afirmação de Ezequias, podemos dizer: meu irmão, minha irmã, não tenha medo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não se desanime por causa desses dias de pandemia, desse vírus, não se desanime por causa de notícias ruins e notícias de morte, porque conosco está um poder maior do que o que opera nesse vírus e nesse mundo. O nosso Deus é o Deus que nos ajuda, e aquele que peleja a nossa batalha, a nossa guerra. Por isso não tenha medo, servimos ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, e ainda que esse vírus nos vença aqui, não nos vencerá na eternidade, porque quando sairmos desta vida, esse vírus só vai contribuir para que estejamos desfrutando da presença de Deus. Então não tenham medo, se cuidem, se protejam, faça a sua parte, mas não deixe o pânico tomar conta do seu coração. Então, assim como nesses dias, nós temos mensageiros do caos, da desesperança, Deus também levanta mensageiros da esperança para nos animar,
para nos fortalecer, para nos encorajar. Senaqueribe encontrou um coração confiante no Deus dos exércitos, e isso confundiu Senaqueribe. O que o rei Ezequias fez no momento de aflição, de dificuldade, de aperto? Qual era o segredo da sua confiança no Senhor? Por que Ezequias não se abate? Por que ele não recua? Amados, há duas atitudes do rei Ezequias que revelam o segredo da sua tamanha confiança em Deus. Primeiro, Ezequias orou a Deus. Olha o que nós lemos no capítulo 19, do 1 ao 5. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou no templo do Senhor. Então enviou o mordomo Eliaquim, escrivão de Sebna, e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, repreensão, vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há forças para dar-nos luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, e quem o Senhor, o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobrevivem. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías. Aí quando a gente vai para o verso 14, depois de Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelo mensageiro, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, inclina os ouvidos e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações, o rei da Síria tem devastado as nações e suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. O que Ezequias faz? Quando ele recebe a mensagem, a afronta, ele corre, ele ora a Deus. Ele sabia que o seu adversário era muito forte, ele reconhece isso. Ezequias então ele se humilha diante de Deus, ele entra na casa de Deus, e ali ele ora, e ali ele rasga o seu coração perante ao Senhor. Mas não só isso, como um menino que recebe um adversário, que se depara com um adversário mais forte, que corre para o seu pai e diz: pai, ele quer me bater, ele está afrontando a ti. Ezequias corre para Deus e diz: Senhor, essa batalha não é minha, essa afronta não é para mim, essa guerra não é minha, ele está afrontando é teu nome, ele está dizendo que nas outras nações os deuses não puderam fazer nada, e verdade, não puderam, porque eles não eram deuses de verdade, mas tu és o Deus verdadeiro. Haja, mostra para ele quem tu és. É isso que Ezequias faz, ele corre para Deus, ele ora diante do Senhor, ele abre o coração para o Senhor. Com essa atitude, irmãos, de Ezequias, eu aprendo que a oração deve ser a nossa primeira reação diante de qualquer situação que venhamos a vivenciar. A primeira atitude de Ezequias deve ser também a nossa diante de qualquer situação ou circunstâncias da vida. A oração deve ser sempre a primeira ação nossa. Então, tudo que fizermos depois, faremos pela direção do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Ezequias, ele orou por sua situação, e ele também pediu oração. Ele orou, mas ele também pede oração. Ele buscou alguém que pudesse se ajuntar a ele nesta causa.
ele busca aliados, ele busca ajuda para interceder junto ao Pai a sua situação. Ele mandou mensageiros para pedir a oração a Isaías, dizendo: Isaías, homem de Deus, ora por nós, intercede por nós. Irmãos, o que é que eu aprendo aqui também? Que nas minhas dificuldades, além de fazer as minhas orações, além de fazer a minha parte, buscar a presença de Deus, eu preciso de apoio dos irmãos nas minhas orações. Eu preciso compartilhar as minhas angústias, as minhas dificuldades com os santos. Eu preciso compartilhar as guerras que eu tenho travado com outros irmãos, com homens e mulheres de Deus, para que esses se juntem a nós em oração e nos ajude. Eu preciso de apoio, você precisa de apoio. Não basta só você orar, é necessário também que você pegue o apoio, peça ajuda de irmãos, homens e mulheres de Deus, para que orem juntamente com você. É isso que Ezequias faz. Ele não sabe o que fazer, ora a Deus e pede ajuda de um homem de Deus. Me ajude em oração. Irmãos, quantas vezes nós atravessamos dificuldades e nos calamos, ficamos para nós, travamos uma guerra sozinho, desnecessariamente, sem abrir o nosso coração para outras pessoas e pedir a outras pessoas que nos ajudem, que orem juntamente conosco. Precisamos fazer isso. É isso que nós estamos fazendo às segundas-feiras, às 22 horas, nos juntando para orar uns pelos outros e orar pela nossa nação. Talvez você que nos ouve, tanto aqui quanto através do Facebook, diga assim: mas pastor, vou compartilhar com quem? Nem todos têm maturidade dentro da igreja. Nem todos têm uma maturidade espiritual para nos ajudar. Eu vou procurar quem? Sim, irmão. Sim, minha irmã. É verdade. Nem todos na igreja têm maturidade espiritual. Mas não se esqueça que de igual modo é verdade a afirmação que diz que aquele que anda na presença de Deus reconhece também aqueles que fazem o mesmo. Se você é um homem ou uma mulher de Deus que anda na presença de Deus, você reconhecerá o outro que também anda na presença de Deus. Então não é justificativa dizer: vou compartilhar para quem, se nem todo mundo tem maturidade espiritual. É errado, irmãos. A Bíblia nos orienta a nos ajudar uns aos outros em oração. Então, se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, saberá reconhecer quem é um outro homem de Deus e quem é uma outra mulher de Deus, com quem você pode compartilhar as suas questões em orações. Ezequias apresentou a sua causa diante de Deus pela oração e súplica, e Deus o responde. No versículo 19 diz: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eu ouvi, e Deus não só ouviu, Deus agiu, mudando a situação. Queridos, Deus muda a situação aqui. A afronta não foi contra Judá, a afronta não foi contra Ezequias, mas sim contra o Senhor dos exércitos, Santo de Israel. Ezequias orou e Deus atendeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, ore também. Coloque suas inquietações diante do Senhor. Ore ao Deus do universo, ore ao santo da igreja. Apresente a Ele as suas questões. Segundo, Ezequias buscou a orientação do Senhor por meio do seu profeta. Em outras palavras, Ezequias buscou a orientação de Deus por meio da sua palavra. O profeta Isaías, irmãos, ele era o porta-voz de Deus ao seu povo. Essa era a representação do profeta. O profeta representava Deus e falava a palavra de Deus em nome de Deus. Era um mensageiro de Deus que falava com uma autoridade em nome de Deus. Ezequias então procurou pelo servo de Deus, que ele deu uma palavra profética em meio ao caos total, de desgraça eminente ou de morte, ali já anunciada. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia.
e lá o farei morrer a espada. Essa é a resposta que Deus dá através da sua palavra. Amados, vemos que a estratégia do maligno era encurralar o povo de Deus, deixá-lo sem recursos, deixá-lo sem saída. Talvez seja assim que você se sinta no momento atual, sem saída, sem alternativa, se vê encurralado, se sentindo à mercê dos ataques, das péssimas notícias. Mas a palavra de Deus para estas situações, para este momento é: não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei Ezequias: não temas por causa das palavras que ouviste. Irmãos, é na palavra de Deus que nós encontramos esperança, mensagem de esperança. Coloque o seu foco na palavra. Esta é a palavra de Deus para mim, esta é a palavra de Deus também para você. Talvez você não veja uma alternativa, não veja livramento, tudo pareça perdido, a situação talvez tenha se agravado, talvez você esteja com um parente em uma situação muito difícil, agravada, mas ouça a palavra de Deus: não tenha medo, não temas. Quando nós vamos para o Salmo 46, que temos como pano de fundo essa passagem aqui, encontramos uma palavra de esperança ao nosso coração. Primeiro, no Salmo nós temos a afirmação que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Depois, dos versículos 2 ao 5, os filhos de Corá, no seu cântico, declaram que a terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, pode vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle de nosso Deus. Isto é, pode vir calamidades, mas tudo está sob o controle de Deus, e não é diferente os tempos que nós vivemos, tudo está sob o controle de Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio em meio às incertezas da vida. Ele nos convida a confiar nele, ainda que tudo pareça perdido. Ele tem o controle da nossa vida. Mesmo que eu me encontre no leito de enfermidade, ou até mesmo no momento de angústia, chorando a ingratidão, ou até mesmo a dor, eu não devo me desesperar, eu não devo me desanimar, antes eu devo continuar confiando no Senhor. Aprender a confiar somente em Deus, irmãos, significa aquietar-se dentro de si, esperando o livramento do Senhor, que com certeza virá no tempo do Senhor, virá. Ezequias confiava no Senhor, e por isso manda chamar o profeta Isaías para receber do Senhor a orientação correta para enfrentar a crise. Meu irmão, leia a Bíblia, estude a palavra, ela vai lhe mostrar como devemos enfrentar as crises dos nossos dias. Busque a orientação que vem da palavra de Deus, nela encontramos uma mensagem de esperança para cada dia das nossas vidas e para cada momento que nós vivenciamos. Eu quero concluir destacando 3 verdades aqui. A primeira é que o rei Ezequias era um homem de oração. Sua característica era a sua confiança em Deus. Ele descobriu que nada deveria fazer sem oração, que ele não deveria tomar nenhuma decisão sem oração, por isso ele orou a Deus. Então, irmão, irmã, precisamos aprender a viver uma vida de oração. Não tome decisões por impulso, não haja sem buscar a direção de Deus, não tome decisão sem antes passar um tempo de oração, e só haja quando Deus te der uma resposta. Segundo, ele dependia totalmente do Senhor. E quando ele enfrentou a dificuldade, a situação de angústia, ele demonstrou a sua confiança no Senhor, buscando o Senhor pela oração e pela palavra. Depender de Deus é confiar na palavra de Deus. Então, meu irmão, também não haja sem antes consultar o que Deus tem para te dizer através da sua palavra. E terceiro e último, em tempos difíceis como esse que nós enfrentamos, devemos, assim como Ezequias, continuar confiando no Senhor, demonstrando essa confiança, com perseverança na oração, no estudo da palavra, para que a nossa esperança seja sempre renovada no Senhor. Os tempos difíceis
estão complicados para você, ore, busque a orientação de Deus na palavra, e assim você terá a sua confiança fortalecida no Senhor em tempos de crises. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra no meu e no seu coração.